Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas preparatórias para o BMEP, estamos resolvendo a prova 2022 da segunda fase, questão 4. Diz assim, o número natural é chamado de zero ímpar quando possui uma quantidade ímpar de algarismos zero. Então, bem interessante, né? Esse nome, zero ímpar, remete a uma quantidade ímpar de algarismos zero. Por exemplo, 32.021, ele tem somente um algarismo zero e um é ímpar. O número 8.000 tem 1, 2, 3 algarismos zeros, 3 é ímpar. Então, esses dois números são exemplos de zero ímpares, números zero ímpares. Enquanto 17 e 2040 não são zero ímpares, porque 17 não tem zero. 17 não tem zero. E 2040 tem uma quantidade par de algarismos zeros. Ok? Então não são zero ímpares. Aí o item A pergunta quantos são os números zero ímpares de dois algarismos. Muito bem. Se o número tem dois algarismos, então ele tem dezena e unidade. Na dezena, na casa das dezenas, a gente não pode colocar o algarismo zero, porque seja qual for o algarismo que a gente coloque nas unidades, a gente vai ter o número que só tem um algarismo, o algarismo A. E se A também for zero, a gente vai ter, né, enfim, o zero não dá nem para considerar, né? Então, vamos deixar bem claro. A gente não pode contabilizar, tá certo, esses números, porque vou deixar um exemplo numérico para ficar bem claro. Se a gente considerar o número 03, esse é o número 3, ele só tem um algarismo. E a gente está interessado em contar os zero ímpares com dois algarismos. Ok? Então, chegamos à conclusão que o zero não pode estar na dezena. Tá? Em termos de escrita da solução lá na prova, certo? Imaginando você tá lá resolvendo essa prova, você diria algo assim: observe o algarismo zero não pode ocupar a casa das dezenas, pois o número teria somente um algarismo. E ainda mais aquele caso, né, em que se na unidade também fosse o zero. Bom, de toda forma, não seria zero ímpar, porque seriam, considerando desse jeito, dois algarismos zeros, né? Enfim, o fato é que, depois de todo esse preâmbulo, então a gente tem um número com dois algarismos, ele tem dezena e unidade, e se a gente está contando, né, querendo contar os números zero ímpares com a quantidade ímpar de algarismo zero, então o zero tem que ocupar necessariamente a casa da unidade, tá? Então aqui é o algarismo zero que ocupa essa posição. E aqui nas dezenas poderiam ser quaisquer um dos algarismos, na verdade qualquer um dos algarismos de 1 até 9. Então são 9 possibilidades para ocupar aqui. Já que são poucos, vou citar como exemplos. Teríamos
O 10 é zero ímpar, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90, tá? Então são, portanto, 9 zero ímpares, tá? Com 2 algarismos. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários.